A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje estou aqui novamente para compartilhar uma palavra poderosa para vocês. Eu espero que possa edificar a sua vida, assim como tem edificado muito a minha. E Deus tem falado muito comigo através do livro de Esther. Para quem não conhece a história, eu vou fazendo resumos, mas depois fica, para vocês poderem fazer a leitura, Se puder ler todo o livro de Esther, é ótimo. Eu creio que você será muito edificado e edificada, amém? Esther, ela era uma mulher órfã, de pai e mãe. Ela era criada pelo primo, o Mardoqueu. Ele era como se fosse um pai para ela, E eles eram judeus. E naquele tempo, o rei Xerxes, ele foi fazer tipo uma disputa, para quem ia ser levantado como uma rainha para ele, porque tinha acontecido algumas coisas com a outra rainha, em relação a ele e a outra rainha, e ele ficou bem chateado, e pela lei deles lá, ele poderia colocar uma outra rainha, que pudesse estar na presença dele. E ele foi fazer tipo um sorteio, uma disputa, E Mardoqueu, ele inscreveu Esther, nessa disputa. E ela foi concorrer. E lá no livro de Esther, lá no capítulo 3, conta, que antes disso, quer dizer, voltando, ele se agradou, aos olhos dele. Foi uma disputa assim, lá no livro, quando você for fazer a leitura, você vai ver detalhes, sobre a disputa, tempo. Lá as mulheres que iam concorrer, elas ganhavam produtos de beleza, ganhavam um monte de coisas. E Esther, ela só pedia o básico, ou que a pessoa lá responsável, pelas mulheres, falava para ela, acho que você pode pedir isso ou aquilo, e ela aceitava, Mas ela era, pela história, que ela era muito bonita e agradou muito o rei, E naquela época tinha sido levantado um administrador, que é como se fosse o braço direito do Xerxes, do rei, o Amã. E Amã, ele não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava quando ele passava. Todas as pessoas se curvavam quando Amã passava, porque ele era uma autoridade lá. E era o braço direito do rei. E ele ficou muito chateado e ele queria mandar matar Mardoqueu, Só que ele não se contentou só em matar ele. Ele queria fazer algo que matasse todo o povo judeu. Então ele chegou ao rei, e pediu para que escrevesse, fizesse uma lei. E lá no versículo 8 e 9, ele fala desse plano, como ele chega no rei, ele fala que existe um povo lá que não tem a mesma visão que eles, e ele fala detalhado. Mas o rei aprova, Ele não sabe que a rainha é dessa família de judeus, a Esther, e ele aprova e manda fazer essa lei, que a Amã tinha pedido para ele. Então, quando sai essa lei, quando essa lei entra, e ela é divulgada, Mardoqueu ficou muito triste, muito chateado, E ele rasgou suas roupas e vestiu roupa de pano e se cobriu de cinzas, e ele saiu pelas ruas e chorou amargamente. Ele ficou muito triste, muito chateado, porque todo o povo dele poderia morrer, todo o povo. E nisso, lá no versículo 4, lá no capítulo 4, versículo 4, a rainha Esther descobre, que o Mardoqueu, que é quem cuidava dela, o primo, que ele estava vestido assim, estava como se fosse um mendigo, e andando pelas ruas. Ele ficava na porta do palácio, porque não podia entrar, por causa das vestes dele, que era um saco de pano, e manda roupas novas para ele, Só que ele não aceita,
Nisso, ele não aceitando, ela tentou descobrir por que ele estava assim. Ela não sabia dessa lei. E lá no versículo 8, Mardoqueu fala, né? Ele manda falar, porque assim, ela não fala diretamente com ele. Ela manda alguém lá conversar com ele. E ele manda de volta alguém respondendo, né? A Esther. Porque ele não pode entrar e ela não pode sair para falar com ele. Então, o que Mardoqueu fala manda falar para ela, pede para ela, né, para ela interceder pelo povo, né, a favor do povo dela, né, conta ela que descobre, né, dessa lei, e ele fala para ela que para ela ir até o rei e interceder por eles, né, porque eles estavam condenados à morte, todos eles, todos os judeus. Lá no versículo 11, fala que se alguém se aproximasse do rei sem ser convidado, mesmo sendo a rainha, poderia ser morto, a não ser que o rei estendesse o cedro dele de ouro para a pessoa, né? E então a rainha manda falar, né, para Mardoqueu que não dá, porque ela não foi convidada e tinha mais de 30 dias que ela não era chamada na presença do rei, certo? Aí o que eu quero ler para você é um versículo que está lá em Esther, no capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim: Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para este momento como este que chegou à posição de rainha. Então, o que ele quis dizer aqui? Será que não foi para esse tempo que você foi chamada, que você foi levantada a rainha? Não foi para esse tempo, não foi para. Isso não é um propósito, né? Para que você viesse a salvar todo o povo judeu, né? Então a rainha recebe essa informação, né, do Mardoqueu, e ela resolve, né, fazer a coisa certa. Mas ela pede, fala, ó, eu vou diante do rei, sim, né, mas eu quero que todos, reúna todos os judeus, e eu peço que vocês orem e jejuam por mim, né, a favor, para que ele não mande me matar quando eu chegar até ele sem ser chamada. Então eles jejuaram, oraram e jejuaram durante 3 dias e 3 noites. E ela também jejuou, ela, as criadas dela, todos jejuaram. E quando ela falou isso, né, que ela ia jejuar e pediu pro pessoal jejuar, e ela já estava ciente, ela falou, se eu tiver, eu vou fazer isso sim, eu vou tentar, e se eu tiver de morrer, eu morrerei. Então aqui ela toma uma posição. Esse aqui eu acho que é um dos pontos chaves, né? Ela toma a posição dela. Ela sabe qual é o chamado dela. Ela sabe qual é o propósito que Deus tem para a vida dela. É nesse momento que ela diz sim. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua promessa. Eis-me aqui para cumprir a tua palavra. Se for para esse tempo que o Senhor me levantou, eis-me aqui. Amém? Lá no capítulo 5, já fala, vou fazer um resumo, não vou fazer a leitura. Já fala que ela chegou ao rei, ela foi andando lá, né, no palácio e chegou lá no jardim, próximo onde ele fica, e ele viu ela, né, e ela fez, né, a menção de ir até ele, né, e ele estendeu o cedro para ela. E ela chegou, foi até ele, beijou o cedro, né, então ela foi livrada da morte em relação a chegar até o rei sem ser convidada. Ele aceitou ela chegar até ele, né? E ele pediu para ela, o que você quer, né? Só que ela não foi direto ao ponto. Ela usou de muita sabedoria. Ela já não chegou falando, a Amã fez isso e isso, não. Ela não condenou ninguém. Ela montou um banquete para o rei, pediu para chamar a Amã e convidou eles para ir nesse banquete.
e ele foi no banquete. A Amã ficou muito feliz, né? Se sentiu muito honrado por ser chamado no banquete da rainha Esther e foi lá. Quando ele saiu do banquete, Amã, ele passou pelo Mardoqueu e Mardoqueu não se curvou por ele novamente. Ele ficou muito irado. Ele chegou na casa dele, com a família dele, com os amigos dele, ficou bem irado. E o pessoal lá deu o maior apoio para ele. Ele falou assim: não, manda fazer uma forca e forca ele. E nisso a rainha tinha novamente chamado eles para um outro banquete no dia seguinte. E então ele falou assim: então, como é que eu vou me divertir com o rei amanhã no banquete, sabendo que aquele homem vai estar lá na porta? Aí a mulher dele falou: não, manda enforcar ele. Faz uma forca. E assim fez a Amã. A Amã fez uma forca, né? Eu acho que foi de uns 20 metros, mais ou menos, as cordas, mais ou menos isso. E foi até o rei. Naquela noite o rei não estava com sono. E o rei foi e pediu para ler o livro de crônicas para ele. Era um livro onde eles contavam o que estava acontecendo lá no palácio, no todo local ali. E Deus é tão bom que ele faz as coisas perfeitas, né? No momento em que o pessoal estava lendo para ele, ele leu a parte que no início, lá no livro, no capítulo 1 de Esther, fala que tinha acho que é dois soldados que tinha lá, que estavam querendo armar contra o rei para matá-lo. E Mardoqueu ficou sabendo, né, e avisou a rainha Esther. E Esther chegou ao rei e falou para ele: ó, tem esses dois oficiais estão tentando trair você, estão querendo te matar. E falou que foi o Mardoqueu que falou, né? Aí o rei falou assim: uai, esse homem aqui, Mardoqueu, que contou, né, que salvou a minha vida, que falou desses dois oficiais que estavam me traindo, ele ganhou alguma coisa? O pessoal: não ganhou nada não. Aí ele mandou, aí a Amã tava lá próximo, porque ele queria dar a ideia de enforcar o Mardoqueu. E ele foi até lá e aí antes de Amã falar da forca, o rei falou para ele, falou assim: ó, esse homem aqui, quando uma pessoa faz algo, né, boa, intercede, salva a vida de um rei, o que tem que fazer por ele? Aí falou que tinha que honrar, né, vestir o manto, colocar no cavalo do rei e andar com ele pela cidade, honrando ele. E o rei falou: então você vai fazer isso com Mardoqueu. Para ele foi, né, obediente, ele fez isso, colocou Mardoqueu no cavalo, colocou um manto sobre ele, andou pela cidade, honrando a vida dele, que era trabalho dele. E quando terminou, ele voltou para casa muito triste, né? Muito triste porque ele tinha ido até o rei para mandar matar Mardoqueu, ele enforcar, ele fez uma forca para ele. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele voltou muito chateado. E no outro dia foi o dia do banquete, né? Então, lá no capítulo 7, fala do segundo banquete. E lá no versículo 3, no capítulo 3, capítulo 7, versículo 3, o rei pergunta novamente para a rainha Esther o que ela quer, né? Qual é o desejo dela, né? Que já estava no segundo banquete, ela não falou qual era o desejo dela. E ela foi e falou: eu quero que você salve a minha vida, a vida do meu povo, né? Porque foi decretado morte para nós. E até então ele não sabia que ela era da família dos judeus, né? Aí no versículo e descobre, né, que o que Amã tinha pedido para fazer, né, para matar, e envolvia ela também, né? Só que ninguém sabia lá que ela era judeu. Lá no versículo 7, a mãe implora pelo perdão da Esther, né? O rei Xerxes, ele ficou bem assim, né, chateado com tudo que estava acontecendo, que ele descobriu, né? E ele saiu, foi andar no jardim, e enquanto ele foi andar no jardim, a Amã foi e implorou a Esther, né, o perdão, né, pelo que ele tinha feito, né? Mas aí o rei ficou indignado. Quando o rei volta e viu ele lá, ele falou assim: não é possível que esse homem vai chegar ao ponto
de querer, né, fazer alguma coisa com a rainha aqui, né? E Amã, ele é levado para ser enforcado. O pessoal lá fala para ele, né? Fala assim, ó, tem uma forca lá na casa dele. Lá perto da casa dele, lá na porta da casa dele tem uma forca. E ele é enforcado. Então, esse homem que tinha feito uma forca para Mardoqueu, ele foi enforcado, né? É igual ele fala, né? Ele provou do seu próprio veneno. É muito triste, né? Assim, você vê essa parte, né? Tipo assim, da persuasão da pessoa, né? Ele usar o poder dele para fazer o mal, mas as coisas foram invertidas. Então, aquele mal que ele queria causar para outras pessoas caiu sobre ele. Lá no capítulo 8, fala que Mardoqueu ele foi levantado para ser o administrador dos bens do rei no lugar de Amã. Como Amã tinha sido morto, né, enforcado, né, pela traição dele, então Mardoqueu ele foi levantado. Aquele que foi humilhado estava com sentença de morte, ele foi levantado, né, para ser o braço direito do rei. E estava ali, agora próximo da sua filha de criação, né, que é a rainha Esther. Então, assim, as coisas de Deus é perfeita, né? E ela pediu também para ele revogar a lei, e foi o que ele fez, né? O rei Xerxes, para não matar os judeus. Então, essa é uma história muito interessante. Mas o ponto principal aqui que eu quero dizer, que eu quero falar, na vida nossa, existe muitos Amã. Aquele que quer fazer o mal, aquele que tem se levantado contra o povo de Deus, tem se levantado contra a igreja, sabe? Tem se levantado contra as pessoas e às vezes está muito próximo de você. Amém? Então, será que não foi para esse tempo que Deus tem te chamado? O fim está próximo. Jesus está voltando. Eu creio. Amém? Mas tem muitas vidas para serem salvas. Quantas pessoas ainda não têm revelação do Evangelho, da graça de Deus, sabe? Do favor imerecido. Não é pelos nossos esforços, é um favor imerecido, é a graça de Deus. Quantas pessoas ainda não foram alcançadas, quantas vidas ainda tem para serem salvas? E é da vontade de Deus, sim, que todos sejam salvos. Eu creio nisso, está escrito na Bíblia. Então, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou no lugar onde você está hoje? Mesmo que você ache que é um lugar pequeno, que você não tenha condição, sabe? Deus não quer saber a sua posição. Se você é bem instruído, se você fala bem, sabe? Se você sabe falar em público ou não. Eu tenho dificuldade, muita mesmo. E eu penso que foi para esse tempo que eu fui levantada. E eu creio que não só eu, como muita gente, muitas pessoas foram chamadas para cumprir o propósito de Deus. E ele tem urgência. Então, Deus quer só o seu sim. Apenas fala para ele: eis-me aqui, Senhor. E deixa ele te usar. Sabe, é ele que vai fazer, não é você. Eu sou péssima para falar. Sabe? Para fazer leitura, para falar em público, para falar numa câmera. É a graça de Deus, porque por mim mesmo sou péssima nisso. Mas quem faz é Deus, quem faz é o Senhor, sabe? Ele só quer o seu sim. Então, foi para esse tempo que ele te levantou.
Só diz sim para Ele. Só esteja disponível e deixa Ele te usar aonde Ele quer te usar. Seja com casais, seja com crianças, seja no ministério de jovens, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade. Deixa Deus te usar. Amém? Pensa nisso, reflita nisso. Lê o livro de Esther com calma. Tá? É um livro muito bom de ler. Amém? Eu quero deixar essa mensagem então para vocês. Tá? Reflita nisso. Amém? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.